Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês um cálculo na estatística sobre o análise de sistema de medição, o análise RR. O exemplo que eu trouxe para vocês é um exemplo já definido, é um modelo já feito, e vou explicar passo a passo para que seja mais compreensível. Lembrando um pouco sobre a teoria, sobre as aulas, análise de sistema de medição, análise RR, define a variação nos dados de medição devido ao sistema de medição. Como assim? É, Quanta variabilidade causada por diferenças de medição devido aos instrumentos utilizados na medição e devido também aos operadores que estão participando no processo. Então, temos esse exemplo, que temos dois operadores, que é José e o Carlos, e temos 10 peças. Quando eu tenho uma comparação entre o mesmo operador com relação às medições das peças, vamos ter uma análise de repetibilidade. Quando comparo diferentes operadores, o análise é de reprodutibilidade. O primeiro que vamos fazer é abrir o programa estatística. O programa estatística é uma ferramenta bastante utilizada também em análise de dados. A versão que eu tenho é a versão 10, é uma versão antiga, mas dá para utilizar o mesmo procedimento em versões posteriores, versões atuais. Agora, como temos um modelo já pronto, só vamos copiar e colar os dados do Excel. Se vocês percebem, temos uma coluna a mais chamada ensaios. Nessa coluna aqui, nessa quarta coluna. Os ensaios são a ordem do teste que está sendo feito. Por exemplo, essa é a primeira medição, né? A primeira medição para essa peça. Essa é a primeira medição para essa peça. E aqui também temos a segunda medição. É a segunda medição para essa mesma peça que está aqui em cima. Beleza? Então, vamos ter essa coluna a mais. Lembrando um pouco sobre o mesmo cálculo no Minitab, a gente que fazia. A gente colocava a coluna peça, a coluna operador e a medida. A gente não precisava colocar o ensaio no Minitab. Na estatística, precisa colocar. Então, vamos lá. Copiamos e colamos na planilha do Excel, na estatística, eu já tenho pronto aqui. Beleza? Tá? E vamos clicar aqui em estatística. Vamos colocar aqui em Process Analysis, nessa aba aqui. E vamos aqui em Gate RR. Damos um OK. Lembrando que quando a gente coloca os dados nas colunas, a gente tem que colocar, tem que nomear. Beleza? Vamos fazer esse processo aqui também. Aqui, só clicar aqui na parte aqui de cima e colocar o nome que corresponde. Nesse caso é a peça, damos um OK. Operador, damos um OK. As 4 colunas que a gente vai utilizar. Beleza? Colocamos aqui de novo em Process Analysis, Gate RR, damos um OK. Como a gente tem um modelo já pronto, e o Estatística também tem uma ferramenta para gerar o desenho. Aqui, se vocês quiserem utilizar também, dá para gerar um desenho aqui. Mas a gente já tem os dados e tem o desenho. Então, Analyze Data File, aqui nessa parte, nessa segunda, Variables. E para isso é importante nomear, para a gente saber qual é a coluna correspondente aqui para selecionar. Operador, quando selecionamos o operador, a peça, o ensaio na parte de optional e a medida. Damos um OK. Verificamos se todas as colunas estão preenchidas aqui e damos OK. Aqui vamos a fazer o análise de dados. Se lembrarmos um pouco também no Minitab, se a gente fazer o mesmo esquema, a diferença com o Minitab aqui não vamos ter um relatório conjunto da medição, né? Aqui temos que selecionar item por item para ter uma resposta. Aqui tenho também o mesmo exemplo feito no Minitab, e a gente não vai ter os gráficos e não vai ter os componentes da variância e avaliação do sistema de medição prontos. A gente tem que colocar um por um para saber a resposta. Beleza? Abrimos o estatística. E o primeiro
o primeiro dado importante é saber os componentes da variância, como temos aqui no Minitab, beleza? Abrimos aqui para saber quais são os componentes da variância. Selecionamos aqui no Two-Way Operator Part Interaction. Selecionamos e vamos aqui, método ANOVA. Aqui temos os análises, repetibilidade, reproducibilidade, e aqui temos esse valor de aqui. Aqui. Vamos lembrando que a variação total, para entender um pouco a variação total nesse caso do sistema, é a variação do processo, mais a variação do meio de medição. Isso temos que lembrar bem. Então, nesse primeiro quadro, temos esse número de aqui, que representa 64,52% do valor total. Beleza? Agora, para saber o porcentagem da variação, que é a resposta principal desse análise, a variação do estudo, temos que saber como a estatística faz a avaliação do sistema de medição. Para saber isso, temos que ir de novo na parte aqui de baixo, temos que colocar essa aba daqui. Beleza. Então, como a estatística trabalha aqui? A estatística pega os valores da variância, o quadro anterior, pega os valores da variância e calcula um desvio padrão. Esse desvio padrão é multiplicado por 6, e a partir desse valor, calcula uma porcentagem relativa para calcular a porcentagem de variação do estudo. Lembrando que, por exemplo, se a gente faz a mesma análise no Minitab, a gente vai ter o gate RR total, que é 80%. Lembrando que esse valor é o principal que a gente vai utilizar. Esse valor, para um sistema de medição, seja aceitável, tem que estar, ou tem que variar entre 0 a 10%. Mais do que 30% é inaceitável e precisamos tomar uma decisão sobre o meu sistema de medição. Se a gente se comprovar esse mesmo valor na estatística, temos que ir nessa coluna daqui, 80,32%. Beleza? O valor peça a peça no Minitab é 59,57%. E esse valor peça a peça, vamos aqui, part variation, aqui, 59,57%, beleza? Então, como nesse caso, para o valor peça a peça, o ideal é que seja maior em 85%. Como nesse caso eu tenho, o meu total de medição é maior a 30% aqui, tem um indício do que o meu sistema de medição é inaceitável.